Gravando. Bem-vindos a mais uma semana de pós-graduação de Geologia, relativo ao ano de 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou professor de Hidrogeologia do departamento, e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho de hidrogeologia do Carste. Vou falar um pouquinho do panorama hidrogeológico da região da APA Carste, de Lagoa Santa. Bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? Vamos lá, né? Semana de pós-graduação em Geologia, de 29/3 a 1/4 de 2021. Esse é o tema de nossa palestra, Panorama Hidrogeológico da região da APA Carste de Lagoa Santa. Então, a gente vai começar passando aqui, desde a parte da geologia até o contexto hidrogeológico da área. Caracterização da área de estudo. Vamos lá. A área aí, para quem não conhece, aí, a APA Carste é delimitada aqui pelo esse contorno em amarelo, é uma área de aproximadamente 370 km², e o nosso estudo na região aí, ele pega toda essa área churada aqui, completando uns 500 km². A localização se encontra aí no vetor norte de Belo Horizonte, sendo acessado aí pela MG10, tendo seus limites bem marcados aqui, limite oeste pelo Rio das Velhas. Então, o Rio das Velhas funciona como uma região de fluxo de base, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente da região. Na região sudoeste, aqui é delimitado pelo Ribeirão da Mata, fazendo o seu contorno sudeste aqui com o município de Lagoa Santa, e a norte a área faz seu limite aí com Funilândia e Sete Lagoas aqui. Bem, antes de falar o estudo que está sendo realizado na região, a gente também deve se lembrar dos estudos que já foram realizados na região. Fiz o compilado de alguns dos principais estudos que embasaram esse trabalho que eu estou desenvolvendo lá, mas existem outros trabalhos que ficou importante também, mas teve o trabalho de Silva 87, Auler 94, Berbert em 2002, depois veio um trabalho da CPRM em 92, o projeto Vida, aí, conhecido aí como Ribeiro, 2003, Pessoa, 2005, Galvão, 2015, Velasque et al., aí, que são vários autores que participaram aqui desse projeto aqui, e de Paula et al., aí, com vários autores participando desse projeto na região. Geologia da área. A gente vê que o contexto geológico ele é dominado aqui pelos carbonatos, né? Então, da base para o topo, a gente encontra aí o complexo Belo Horizonte. Ele aflora nessa porção sudoeste aqui da região. Sobre o complexo Belo Horizonte, a gente tem aí os carbonatos da formação Sete Lagoas, sendo ele dividido em membro Pedro Leopoldo, que é essa cor mais roxa aqui, que se encontra aflorando tanto a sudoeste da área, quanto na margem do Rio das Velhas, e sobreposto a ele um membro superior aqui, que é o membro Lagoa Santa. Recobrindo a área, a gente tem a formação aí dos pelitos da formação Serra Santa Helena, que são aqui tem um perfil das rochas encontradas na região, né, os granitos, um membro Pedro Leopoldo, um membro Lagoa Santa, mais castificada, e os pelitos da formação Serra Santa Helena. Importante ressaltar que a região é formada por um karst encoberto, então existe uma espessa camada de solo aí, de aproximadamente 50 metros, além das coberturas cenozoicas que se encontram aí delimitadas no mapa aí. Tá. A geologia da área. Aqui a gente vê uma disposição aqui das estruturas que foram medidas na área. Isso aqui é um levantamento de fraturas e condutos, né? Que tem uma correlação mais palpável aí com a hidrogeologia, a geologia de estruturas rúpteis. Então aqui foi um levantamento aqui de 1.562 medidas de fraturas e também foi feito uma levantação aqui, um levantamento também com dutos. A gente vê uma predominância aí leste-oeste dessas estruturas aí, né? Que vai condizente com o quê? Com o fluxo em direção ao Rio das Velhas, com o nível de base em direção ao Rio das Velhas. Importante ressaltar aqui, no aspecto geológico,
que o embasamento ele aflora aqui na porção sudoeste, né? Vamos chamar aqui mais oeste, que ele vai aflorar aqui também na região de Sete Lagoas aqui. Isso aqui é uma bacia do tipo rift, onde ele vai se aprofundando à medida que a gente vai em direção ao Rio das Velhas aqui, né? No sentido leste da área. Tá. Continuando aqui falando da geologia, a gente vem aqui relacionados aos acabamentos, a direção dos acabamentos, fraturas aí de baixo ângulo e fraturas de alto ângulo. Por que isso é importante? Porque foi um dos motivos que a gente avaliou posteriormente aí no trabalho da Ribeiro, 2019, a formação de condutos, que basicamente é a interceptação de um plano horizontal com uma fratura de alto ângulo, dando desenvolvimento dos condutos cársticos. Aqui a gente tem informação aqui de paleocondutos, né? Que já não tem mais a circulação de água, então a gente está vendo aqui, não dá para identificar quem que é a pessoa que está aqui medindo eles. As direções dos paleocondutos aqui, um total de 440 medidos, foi um levantamento estrutural aí de estruturas bem robusto. Aqui a gente tem 514 medidas de acamamento, lá atrás a gente viu lá mais de 1.500 fraturas mais de 1.500 medidas de fraturas que foram medidas, sendo esses paleocondutos formados pela interceptação de um plano de alto ângulo, de fratura de alto ângulo, com o quê? Com um plano horizontal. A morfologia do karst, a gente vê aí pelo mapa de Amaral 2018, foi um trabalho realizado aí para identificação das dolinas e estruturas de valas no campo. Então a gente vê aqui foi um método computacional que foi desenvolvido por esse autor, também trabalhou na área aí, foi um trabalho de mestrado dele, e posteriormente teve o checklist no campo, né? Então aqui a gente vê as dolinas verdes não visitadas e as dolinas rosinhas aí visitadas pelo autor para validar seu método. Então foram levantadas aí mais de 350 dolinas nessa área, entre dolinas e valas, aqui a gente chamando de depressões, já para depressões kársticas, para classificar todas as estruturas. Aqui é mais uma visualização delas. Aqui a gente encontra aqui, em alguns períodos, essas dolinas aí, ou essas depressões kársticas se encontravam em estado seco, depois algumas continham água. Aqui a gente tem algumas depressões kársticas mais fechadas. Dentro ainda da morfologia do karst, é interessante esse mapa que foi desenvolvido aqui, porque ele junta tanto as depressões que foram realizadas aí por Amaral em 2018, quanto os maciços carbonáticos. Esses maciços carbonáticos aí está delimitado aí com esse achurado verde, enquanto as dolinas são aí esse vermelhinho. Junto disso teve levantamento de sumidouros, cadastros de cavernas, tanto aí levantamento de sumidouros pela UFMG, sumidouros pela CPRM, pelo BRAS, e Cadastro Nacional de Caverna pelo SECAV, que são esses pontinhos menores. A gente vê uma concentração maior aqui, porque é a região que foi mais estudada, principalmente pelo esse autor aqui. Então tem uma concentração maior de cavernas. Aqui algumas fotos ilustrando aí algumas cavernas aí que foram visitadas. No total, são mais de 700 entradas de caverna na região, delimitada aqui durante o cadastro nacional aí. Então, algumas fotos mostrando esses pontos. E aqui é um panorama geral do karst da área. Aí. São os maciços expostos, com as vegetações aí, bastante aí paleocondutos, representando circulações pretéritas da água subterrânea, né? Sumidouro, para quem conhece, isso aqui é o Parque Estadual do Sumidouro, isso aqui é o sumidouro da lagoa, numa região que a lagoa aí se encontra seca, né? Que aqui a lagoa não está presente. Isso aqui é uma uvala gigante que tem na área, assim como está numa tomada de longe, talvez não tenha muita dimensão, mas a gente pode comparar aí com o tamanho dessas árvores aí, né? Que é uma caverna bem profunda e extensa, e aqui também é a morfologia aí do terreno aí dos planaltos da região.
Basicamente, é uma morfologia clássica de um karst bem desenvolvido, né, com sumidouros, dolinas, cavernas, maciços. Hidrografia e aspectos climatológicos. Bem, para começar a falar da hidrografia e dos aspectos climatológicos, a gente vai focar um pouquinho no monitoramento, mas basicamente o que? A região é delimitada pelo Rio das Velhas, que ele passa aqui na região leste da área. É importante também ressaltar o que? O Ribeirão da Mata, que é um afluente pela margem esquerda do Rio das Velhas, encontra-se aqui entre 37 nascentes, surgências e ressurgências. Aqui também a gente consegue ver o que? A presença de lagoas na região. As em azul escuro são lagoas perenes, as em azul claro são lagoas intermitentes. Foi feito um levantamento histórico aí que ainda existe na região em torno de 30 a 35 lagoas perenes. Esse número aí veio diminuindo durante o nosso levantamento histórico. E agora eu vou falar um pouquinho do monitoramento que vem realizado na região. Essa aqui é uma das lagoas perenes, né? Ela está localizada nesta região aqui, ó. Tá. Monitoramento hidrometeorológico. Para esse trabalho foi instalado aí 4 pluviômetros, analisado 4 pluviômetros, sendo que 4 pluviômetros da CPRM e 1 do IMET, 9 estações fluviométricas, sendo 9 da UFMG e 2 da CPRM, 37 nascentes, que são esses pontinhos amarelinhos, e 18 postos de nível d'água monitorado aí pelo trabalho da UFMG também. Então a gente vê aí os postos representados aí pelas bandeirinhas, os pontinhos aí representando as nascentes, as estações aí pluviométricas são representadas por essas nuvens aqui, e os pontos fluviométricos estão representados aqui. Com essa análise, a gente fez uma análise de pluviometria da região para fazer uma caracterização pluviométrica de todo o entorno. Então, esse estudo foi feito de 2016 a 2017, hoje ele está sendo atualizado, um período até o ano de 2021, onde a gente viu o quê? A partir da metodologia do Thyssen aplicado, uma representação maior aí da região de Lagoa Santa, da estação pluviométrica de Lagoa Santa, seguida da estação de Pedro Leopoldo. Como as duas têm um regime pluviométrico bem próximo, e elas compreendem quase 80% da área, a gente pode classificar aí como a estação de Lagoa Santa representando toda a região do estudo e região da APA. A pluviometria de Lagoa Santa no período foi de 1.010 milímetros, dando uma boa consistência com a distribuição de Thyssen de 1.033 milímetros. Bem, sobre a fluviometria. Em relação à fluviometria, além do Ribeirão da Mata, que faz o entorno e o Rio das Velhas, a área ainda se encontra 6 bacias de drenagem cársticas, então são drenagens bem desenvolvidas, que basicamente em formato retilíneo, onde a nascente é quase que a contribuição, a gente vai ver isso mais para frente, de todo o curso d'água. Para esse monitoramento foi instalado transdutores de pressão, aqui é só um sistema, quando a gente montou esses transdutores de pressão, uma mangueira que desce aqui embaixo, tem o quê? Tem um joelho, aí a gente instala o transdutor de pressão aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui que tem 2 cordinhas. O que a gente faz? A gente desce ele por uma cordinha, por um lado, e depois puxa a cordinha pelo outro para que ele volte para a gente fazer essa medição. Esses aparelhos, eles podem fazer um monitoramento de pressão, que depois é convertido em medida de nível e vazão, de segundo em segundo, hora em hora. No nosso caso, a gente fez o monitoramento de hora em hora. Ele começou em 2015 no Rio das Velhas, em 2016 nos demais cursos d'água, e ele continua até hoje. Isso aqui é o Rio das Velhas, fazendo monitoramento aqui de vazão no Rio das Velhas. Nessas réguas aqui estavam instalados esses transdutores de pressão. Então, tem um aparelho aqui dentro medindo a variação de coluna d'água que tem dentro do rio e, posteriormente, convertido em vazão. Aqui a gente vê aqui uma curva-chave, que é uma curva característica de uma determinada seção, para classificar uma seção hidrológica de um curso d'água.
Foi feito 7 curvas para 6 drenagens internas, mais para o Rio das Velhas. Aqui é só uma do Rio das Velhas representando a área aí. Uma curva aí com um ponto fora, mas de maneira geral, todas as curvas tiveram um erro menor que 10%. Tá. A análise pluviométrica, né, aqui tem aqui os pontos sendo medidos de maneira manual para calibrar o aparelho de maneira automática que está sendo descarregado aqui pelo esse outro participante do projeto aqui. Ocorreu alguns erros durante esse tratado, foi o quê? Ou o aparelho queimou, ou o aparelho foi vandalizado, ou ele parou de medir. E teve o erro na continuidade de monitoramento. Esse aqui é o monitoramento automático em barras verdes, as barrinhas azuis aqui é a pluviometria, a gente vê as respostas da pluviometria e chove a resposta hidrológica, né, dos cursos d'água. A gente vê bem aderente, mas teve as falhas. Mediante a isso, a gente teve que partir para uma metodologia matemática e desenvolver um mecanismo matemático que fosse capaz de completar essas curvas. Então, partiu-se aí do princípio da correlação cruzada com a autocorrelação de dados de fluviometria e a correlação cruzada com a pluviometria. Então, aqui a gente tem os 6 córregos denominados aqui. Vamos pegar eles de norte para sul. Córrego Flor, Córrego Gordura, também se encontra na norte. Depois a gente tem o Córrego Palmeiras, Córrego Jaguara, Córrego Samambaia e o Córrego Ijaque mais a sul. E o Rio das Velhas que bordeja. Depois de ter feita toda aí a avaliação, a autocorrelação e a correlação cruzada, foi feito o quê? Fez um desenvolvimento matemático que fosse capaz de, a partir de dados pré-existentes de uma parte da curva e dos eventos pluviométricos, fosse capaz de completar os dados faltantes. Então, aqui é o desenvolvimento matemático que foi desenvolvido aí, as equações matemáticas que foram desenvolvidas e, posteriormente, aí, criado aí, esse método para fazer essa completação. Aqui a gente vê aqui, ó, a vazão calculada em vermelhinho e a vazão monitorada real em verdinho. Então, a gente vê que existe uma boa aderência, em algumas partes ela descola, mas em algumas partes elas são bem aderentes. Essa aqui é a parte que estava o quê? Incompleta, então foi utilizado isso para completar. Quando não ocorriam interferências antrópicas, por exemplo, não era uma região que tinha bombeamento, que ocorria principalmente no córrego do Flor e do Jaguar e do Palmeiras, porque são córregos de vazões menores, a gente pode até observar aqui, ó, o córrego Flor, esse córrego de linha azul aqui, e o córrego Palmeiras é esse de linha laranja aqui, que são córregos de vazão menor, então qualquer captação nele já afetava bastante a vazão. Então, quando não tinha interferências antrópicas, a gente teve um erro menor de 10% nessa metodologia. Quando tem interferências antrópicas, o erro aumenta um pouquinho, mas foi uma metodologia que serviu bem para completar esses dados. Sobre a água subterrânea, a gente já viu lá atrás que teve um monitoramento aí de 18 pontos, do mesmo modo que no monitoramento superficial tinha a medição manual de nível, que é feita a cada 2 meses, para fazer a aferição de dados, assim como a subterrânea, e a instalação de um transdutor de pressão, aqui a gente dá para ver ele, né? Lá nas estações pluviométricas a gente viu o modelo, que fazia a coleta de dados a cada hora. Esses aqui são alguns poços que tinham perfil geológico na área, não são todos os poços monitorados, que são só 18, mas aqui foi o quê? Que contribuiu tanto para uma análise química, que a gente vai ver para frente, quanto também para a caracterização geológica do sistema. O monitoramento hidroquímico de qualidade, aqui sim estão os pontos que foi feito aí pela Vieira aí, em 2018 aí pela Aragão também uma classificação hidroquímica da região. Então, foi feita uma análise química todo do sistema, fazendo um monitoramento de qualidade e uma classificação hidroquímica para a região. Tá. Com esses dados, parte desses dados, foi criado um modelo hidrogeológico de fluxo, para dizer como que se mostra esse fluxo nesse sentido da região. Vamos lá.
Primeiro foi realizada aí as unidades aquíferas. Unidade aquífera, a gente vai ver o conceito aqui. Unidade aquífera ou não aquífera são unidades geológicas, membros ou formações ou partes dessas. Então, a gente pode chamar, por exemplo, igual aqui a gente tem o membro Pedro Leopoldo. Ele pode ser uma unidade aquífera, assim como ele mais o Lagoa Santa pode ser uma unidade aquífera única. Ou o membro Pedro Leopoldo ele pode ser dividido em mais de uma unidade aquífera. O que define isso? São as características hidrogeológicas. Se um membro Pedro Leopoldo tiver características diferentes em determinada área, a gente vai compartimentá-lo. Se o membro Pedro Leopoldo tiver mesmas características hidrogeológicas que a Serra de Santa Helena, a gente pode juntá-los. Se permite a produção significativa de água por poços e nascentes são classificadas como unidade aquífera. Já um sistema aquífero é o conjunto de unidades de características regionais semelhantes apresentada em uma sequência lateral e ou vertical que se encontram delimitados por regiões pouco permeáveis em seu contorno. Então, teve um objetivo aqui de classificar as unidades aquíferas. Tá. A alta produtividade da unidade aquífera pode ser representada pela capacidade específica da região. O cálculo desse parâmetro para mais de 400 poços obteve um valor modal de 0,5 metro cúbico hora metro, uma mediana de 1,47 metro cúbico hora metro, com a média de 8,18 metro cúbico hora metro. Tá, quando a gente comprar os valores de média e mediana, a gente vê o que? Um sistema totalmente anisotrópico, né? Existe uma variação muito grande entre média e mediana, a gente afastando uma distribuição normal, o que é esperado, já que a gente está trabalhando num sistema kárstico. Neste caso, as unidades aquíferas foram definidas conforme a geologia, a priori, posteriormente elas foram subdivididas, que a gente vai ver para frente. Então, inicialmente a gente chamou aqui de um aquitardo fissural, representando aí ao embasamento do Complexo Belo Horizonte. Depois a gente juntou a formação Sete Lagoas no aquífero kárstico fissural, que vai ser subdividido posteriormente, e a formação Serra de Santa Helena num aquitardo pelítico. Aqui, então a gente teria o quê? 2 aquitardos, delimitando aí verticalmente aí um aquífero kárstico fissural. Posteriormente, a gente vai ver que foi subdividido esse sistema aquífero. Tá. Condições de contorno. Condição de contorno hidrogeológica é o que delimita a relação da área modelada com o sistema externo. Então, a gente teve que definir quais são as condições de contorno do nosso sistema. Para isso, a gente pega o conceito de condições de contorno, né? Condição de tipo 1, quando aplicada sobre uma mesma equação diferencial, especifica os valores que a solução necessita tomar na fronteira do domínio, ou seja, a gente especifica uma carga. Enquanto a condição do tipo 2, quando aplicada uma equação diferencial, especifica os valores que a derivada da solução deve tomar no domínio, ou seja, a gente tem um fluxo especificado. Já a condição de Robin, ou do tipo 3, a condição de limite de Coutier especifica tanto o valor da função quanto a derivada sobre o limite do domínio. Especifica o valor que a solução e sua derivada devem assumir num ponto misto. Então, a gente está trabalhando aqui com um contorno misto. Tanto a carga quanto o fluxo entre a célula e a condição de contorno são controlados, sendo geralmente o fluxo dependente da carga, ou seja, o fluxo vai do gradiente mais alto para o gradiente mais baixo. Isso significa o fluxo dependente da carga. Em sistemas reais, a gente tem divisores de águas físicos, né, como geológicos e hidrogeológicos. Normalmente são utilizados como fluxo nulo. Então, aqui a gente vai determinar apenas os fluxos nulos das nossas condições de contorno. Em divisores hidrogeológicos, parte do fluxo pode passar por esse divisor devido à espessura do aquífero em relação ao rio, ou mesmo por interferência de nível freático ou por postos de bombeamento. Então, a gente pode ter condições de contorno hidrológicas, como, por exemplo, o Rio das Velhas, mas sempre tem que salientar que se a gente tiver um aquífero profundo, a gente tem a delimitação, que é a limitação da espessura da calha do rio. Então, parte dessa água, se a gente tiver um aquífero kárstico de um lado, um aquífero kárstico do outro, delimitado por um rio no meio,
Não necessariamente esse rio vai o quê? Bloquear toda a água. Parte dessa água pode passar por baixo. E divisores geológicos, que são mais robustos, como falhas, e rochas impermeáveis, parte do fluxo pode passar por diferença de carga hidráulica entre divisores e diferentes unidades aquíferas dentro ou fora de um modelo, ou mesmo interferência do nível freático por bombeamento. Tá? O que é bombeamento? Se eu tenho poços bombeando, eu posso ter uma rocha semipermeável que, a partir dessa interferência do bombeamento, ele consegue puxar essa água por fissuras, planos. Então, assim, o poço de bombeamento, ele pode interferir bastante no que a gente chama de semipermeável ou permeável. Condições de contorno de fluxo nulo, né? As demais condições de contorno a gente não vai tratar aqui, que aí entra muito na parte de modelagem. A gente está fazendo uma vista geral do panorama geral da hidrogeologia da região. Então, litológica, unidades na aquífera de baixa produtividade. Então, foi definida aí, por exemplo, aí a formação Serra de Santa Helena, formada aí pelos seus metaspelitos. Hidrogeológica, pelo Rio das Velhas, devido ao seu porte. E também foi definidas algumas entradas de água de fora do sistema. Aqui a gente fez esse mapinha aí das condições de contorno. A gente tem aí o Rio das Velhas como uma condição de contorno, sendo seu nível de base aí de 600, da cota 630 a 650. Aqui ele está vindo nesse sentido, faltou aqui a setinha do fluxo dele, né? Então ele vem basicamente aqui de norte-sul. Nessas cotas aqui, 80% de todas as entradas d'água do karst estudada, que são mais de 400 pontos, se mantém nessa região, mostrando que ele funciona como uma condição de contorno aí semipermeável, aí, segurando quase 80% de toda a água, nível de base da região. Foi utilizado aqui os granitóides aqui, também os granitos aqui de maneira geral, como uma condição de contorno junto com o Ribeirão da Mata, e os pelitos na região norte aqui e noroeste da área. A gente tem aqui uma recarga pluviométrica na região de 108 milímetros, demais entradas de água subterrânea de 26 milímetros, principalmente nessa região aqui, a gente tem um aporte de água, um escoamento total de 168 milímetros e demais escoamentos de 16 milímetros. Não preocupa muito com esses valores aqui agora, que a gente vai ver eles na parte de recargas, entradas e saídas de água. Tá. Verticalmente também foi definida aí as condições de contorno aí entre o contato. Esse aqui é o contato aqui entre o granito do complexo Belo Horizonte com o topo do calcário aí, que seria aí o membro Pedro Leopoldo, né? Então aqui a gente vê o aprofundamento em relação ao Rio das Velhas. Aqui é onde a gente, se vocês lembrarem do mapa geológico, lá num dos primeiros slides, onde ele aflora aqui, ó, a gente tem aqui em torno da cota 700, e quando a gente vai aproximando do Rio das Velhas, a gente vê ele aqui na cota 450. Os pontos vermelhos aqui são pontos de furos de poços aí medido, enquanto os verdinhos são pontos inferidos. Inferidos seria o seguinte, a gente sabe que até ali era calcário, então para baixo poderia ser granito. O furo não chegou a encostar no granito. E os vermelhos aqui, os furos chegaram a atravessar o granito, foi marcado esses contatos. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está avaliando aí, já é o contato, superfície da formação Sete Lagoas gerada a partir da Isolines. Então aqui a gente já tem o quê? Contato com a formação Sete Lagoas, que a gente tem ela aí das Sete Lagoas com o quê? Com o membro Serra de Santa Helena. Então foi definido esses contatos de maneira o quê? A caracterizar esse aprofundamento da bacia aí de oeste para leste, como a gente vê em todos eles, aí a gente vê a espessura desse pacote sedimentar aumentando à medida que a gente vai para a região do Rio das Velhas, e também definir melhor aí nosso pacote de interesse da nossa unidade aquífera aí, aqui denominada inicialmente como o quê? Formação Sete Lagoas, caracterizada como um aquífero kárstico fissural, que vai ser subdividido adiante.
Devido àquelas entradas de água, vários estudos começaram a ser realizados aqui. Um dos primeiros estudos aí foi de Pena et al. Aí, em 2020, para ver a conexão hidráulica aqui entre essa área mais oeste e possibilidades de o quê? De prolongar esse estudo nessa região aqui. Esse estudo já foi finalizado, mostrou realmente essa conexão entre essas áreas aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, aqui um mapa potenciométrico, aqui um mapa de carga hidráulica, né? Entre essa região oeste e a região de estudo. Então, a gente vê que aqui foi dividido em dois compartimentos, onde foi realizado aqui um chamado compartimento Bom Jardim, que é a água que literalmente descarrega dentro da área aqui, e um compartimento aqui do Jequitibá, que dá o nome a esse córrego que corre aqui quase que de sul para norte. Nessa região mais a norte aqui, tem essas linhas de perfil aqui, que a gente vai ver elas aqui também. Em relação, aqui a gente já tem um mapa geológico mais regional aqui, onde a gente vê todo esse granito aqui. Em relação à distribuição da bacia, a gente vê o mesmo que a gente tinha observado aí nas conectividades da área aí, né? A gente vê esse aprofundamento da bacia no sentido leste, que a gente vê a nascente Bom Jardim, que é no perfil A, onde termina aqui, que a gente vê um perfil B realizado aí com as linhas dos poços aí e a carga hidráulica. E aqui a gente tem um perfil na região do Jequitibá também com um nível mais raso. Então, foi demonstrada essa conectividade de fluxo entre as duas regiões. Tá, regiões de recarga e descarga do sistema. Vamos lá. Recarga e descarga. Define o valor de recarga pluviométrica existente em cada unidade aquífera. Define o valor de descarga natural da bacia hidrogeológica e controla os pontos de nascente, como a área de descarga do modelo para avaliar impactos devido ao rebaixamento. Uma mesma unidade aquífera pode conter mais de uma zona de recarga. Também há de se ressaltar avaliar o que? Interferências antrópicas na recarga e descarga do sistema. Então, foi realizado um balanço hídrico da região, a partir da metodologia de Thorne e Matthews, em 1955, onde obteve aí valores a partir da pluviometria que a gente já tinha utilizado aí de Lagoa Santa, né, de 1.010 milímetros, valores de ETR, ETP, déficit hídrico, e obtemos um excedente hídrico de 260 milímetros. As entradas e saídas aí externas ao sistema, a gente tem aí, por exemplo, aí poços tubulares, captações superficiais, precipitação, que seria uma entrada, nascentes como entradas, aqui são as nascentes que recebem água do sistema externo, e nascentes que tiram água dos sistemas que não são computabilizadas nos nossos pontos de monitoramento fluviométricos instalados, que é o quê? Bacia do Flor, Bacia do Gordura, Bacia do Samambaia, Bacia do Jaque, Bacia do Palmeiras. Foi feita a separação do escoamento aí dessas bacias, né, usando aí o GW Toolbox aí, da USGS aí, separando o escoamento superficial, marcado em azul, e o escoamento subterrâneo aí, marcado em laranja, que são só dois exemplos aí de bacias do Jaque, Bacia do Palmeiras Jaguara, mostrando isso, e aqui os resultados de maneira geral. A gente tem um escoamento em milímetros aqui, a área da bacia, índice de fluxo de base, escoamento total, escoamento subterrâneo, escoamento superficial. Então, direto aqui para o índice de fluxo de base, né? A gente vê aí que, de maneira geral, aí a bacia de Samambaia 99%, aí, bacia do Jaguara mais de 90%, bacia do Gordura aí, controlada por água subterrânea, bacia de Escrivânia Jaguara aí também 89%. Então, a gente vê o que? A forte influência cárstica e da água subterrânea nesses sistemas, enquanto a bacia do Flor e do Jaque, ela apresenta o quê? Um índice de fluxo de base menor, ou seja, uma contribuição aí maior de água superficial. Dito porque essas bacias aqui, elas não estão exclusivamente no caste, enquanto as outras bacias, elas estão localizadas no caste. Quando a gente vê a recarga líquida do sistema, também foi calculada a recarga líquida para cada uma dessas bacias e a recarga ponderada aí para todo o sistema, chegando em 108 milímetros.
entradas e saídas externas ao sistema, aquilo que a gente tinha calculado, as entradas das duas nascentes aí, que elas vêm água de um sistema alóctone jogando para dentro da área de estudo, hoje já incorporada na nova área de estudo, acrescentando 26 milímetros de água no sistema, retiradas aí por postos de bombeamento, de torno aí de 119 milímetros, retirada também por captações de 2 milímetros, e as captações superficiais, e as nascentes, essas nascentes aqui marcadas em vermelho, que elas o quê? Tiram água do sistema que não foram computalizados nas descargas dos cursos d'água, que são esses pontinhos em laranjas aqui, que era o ponto de medição da descarga do flor, descarga do gordura, descarga do jaguar. A descarga do samambaia não foi medida jusante por falta de acesso, então ela foi medida mais a montante, do jaque e do palmeiras. Bem, depois desse monte de dados, o que a gente consegue ver? Em condições naturais, o escoamento total seria de 168 milímetros, né? A gente vê aí que o escoamento subterrâneo foi de 158 milímetros e o escoamento superficial de 16 milímetros. Menos os 92 milímetros, a gente tem o quê? 260 milímetros, que é o balanço climatológico, que era o que a gente deveria ter sido, que a gente encontrou com metodologia de Torrent. A gente tem uma recarga de 108 milímetros, mais 11 milímetros de água que vem de fora do sistema, totalizando o quê? 119 milímetros de água para o sistema, que corresponde a 12% da precipitação de 1.010 milímetros. Quando a gente pega aí a evapotranspiração real do balanço climatológico, a gente chega num total de 750, que é menor que os 831, calculado, esperado, isso devido às captações. Então, essas captações, quando a gente faz o balanço climatológico, a gente não tem interferência externa, então é esperado encontrar um valor maior. Interessante ressaltar que as retiradas por captações de 121 milímetros, 111 de poços, mais 11 de captação de saídas, ela já é maior do que o aporte pluviométrico, que é os 119 milímetros, mais os 108 milímetros de recarga, mais 11 milímetros de fora. Ou seja, a água, a área já cede mais água do que ela recebe água. Isso motivou o quê? O aprofundamento nesses estudos, que a gente vai avaliar um período maior, chegando aí, em vez de essa análise aqui foi realizada durante 2 anos hidrológicos, a gente vai fazer um estudo aí mais completo com 5 anos hidrológicos. Aqui a gente vê aí as zonas especiais de recarga, né? Elas são bem aí parecidas aí com o mapa geomorfológico mostrado lá atrás. Então, a gente tem infiltração diretas em maciços carbonáticos fraturados sem vegetação, que ocupa 65 km², lembrando que a área tem 505 km², infiltração direta nos maciços cobertos com vegetação, chegando a um total de 30 km², essa delimitação de a contribuição de cada um ainda vai ser realizada, difusa através de solos e metapelitos, que recobre quase toda a área, com 325 km², e um escoamento interno através de dolinas, que foi um trabalho lá de Amaral, com ou sem sumidouro, chegando a 85 km². Foi um trabalho aqui também de isótopos para caracterização melhor dessa área, realizado por Ribeiro em 2019. Aí tem os dados aí de oxigênio, deutério, também foi feita uma análise de trítio também para fazer a caracterização dentro desse mesmo sistema. Calcário exposto com vegetação, dolinos e sumidouros, solos em domínio de metapelitos e solos em domínio de metapelito superior. Compartimentos aquíferos. Para determinar os compartimentos dentro do sistema kárstico, foi feita uma comparação aí de recarga, taxa de bombeamento. Então, a gente vai ver aqui que a vazão monitorada e as vazões dos córregos são quase que as mesmas quando a gente compara. O que quer dizer isso? Que aquela nascente é responsável por manter quase que esse córrego como um todo. A gente vê que o Palmeiras, Jaguara, Samambaia, e aqui algumas aí que diferem um pouco entre a vazão do córrego quanto a vazão da nascente. Gordura e o Jaguara aí tem uma diferença um pouco entre os dois.
Aqui também foi um trabalho aqui no monitoramento das vazões, né? Um trabalho realizado por Auler em 91 e os trabalhos realizados em setembro de 17, comparado com o de julho de 91 com Auler, mostrando uma aderência de 96%. O que quer dizer isso? Que teve uma baixa modificação de maneira geral nessas vazões, mostrando, confirmando essa alimentação direta e talvez essa separação desses compartimentos. Algo alimentado por poços, que a gente vê que ele já puxa uma grande parte da água de recarga, e um sistema que alimenta esses condutos, que posteriormente vai alimentar as nascentes e os córregos. Esse estudo também continua em andamento aí, no aprofundamento. E aí os compartimentos aquíferos, né? Esse mapa hidrogeológico, esse mapa geológico aqui, foi feito 2 sessões nele aqui para tentar o quê? Subdividir esse cast aqui que a gente vai ver para frente em 2 compartimentos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de parâmetros hidrodinâmicos que eles serão utilizados para diferenciar esses compartimentos. No compartimento superior, o que a gente chama de superior, dentro do cast, os resultados de condutividade hidráulica foram obtidos a partir da avaliação de fratura. Por isso que lá atrás a gente fez aquele levantamento de mais de 1000 fraturas. O compartimento inferior, os parâmetros foram obtidos a partir de ensaios de recuperação pré-existentes. Então, já existiam ensaios nos bancos de dados públicos e eles foram tratados. Foi calculado também os valores de raio dos poços para saber interferências deles, chegando no valor médio, mediano aí, mostrando esse sistema anisotrópico de mínimo a máximo de 10 a mais de 2.000 metros. Então, aqui a gente vê o quê? A capacidade específica, à medida que a gente vai vendo aí, aprofundando no sistema, né? Então, a gente tem um número de medida, vamos pegar aqui aí as medianas, né? Então, a gente vê aí que sai de 3.4, 5.7, 3.3, ela começa a baixar, 2.7, 1.1. Então, o que está acontecendo? Provavelmente essas fraturas já estão fechando, sendo o quê? Sendo percolada por um valor, por uma quantidade menor de água, mostrando uma produtividade maior na porção superior, que é responsável por o quê? Alimentar as nascentes, que a gente viu que não tem um impacto tão grande quando compara com os dados de Auler em 91, e posteriormente os cursos d'água. Já a parte inferior, existe a explotação por poços, que a gente ainda está em análise para ver qual que esses resultados de impactos no modelo numérico que ainda está sendo desenvolvido. Então, a gente consegue setorizar o que é uma boa produtividade, aí, até em torno de 75 metros, e depois ela começa a diminuir. Em relação aos dados de condutividade hidráulica, foi usado esses 3 métodos para fazer a condutividade hidráulica. Adotou-se aí de 10 a menos 7, a gente vê que existe aí um valor modal bem próximo, todos eles na casa de 10 a menos 7. Coeficiente de transmissividade aqui ficou em torno da casa de 10 a menos 5, aqui é só o mapa dos pontos onde eles foram distribuídos. Para os valores modais de condutividade hidráulica aí de 10 a menos 7, quando a gente abre um range de uma casa decimal para mais, para menos, a gente chega em valores em torno de 90% para 2 dos métodos. O mesmo ocorre para transmissividade, aí, quando a gente abre um valor aí, de 10 a menos 5 encontrado, um ranger de 1 para mais, 1 para menos, entre 10 a menos 4 e 10 a menos 6, a gente chega em valores aí de 96% para 2 dos métodos. E o armazenamento em 10 a menos 4, aí, quando a gente abre um ranger, por um único método possível que a gente calculou, que foi o método de Cooper, chegando no valor de 63%. Então, está aqui a distribuição gráfica deles, mas a gente vê aí que foi aplicado 3 métodos para condutividade e transmissividade, um método para armazenamento, e os valores se encontram aí bem próximos um dos outros, pelo menos 2 entre eles, e bem robustos. Coeficiente de armazenamento, tá? E esses são o quê? Os valores do compartimento hidráulico aí inferior. Para o compartimento superior, não foi feito teste de bombeamento, foi feita análise de fratura. Então, foi determinado que foi feita a medida dessas fissuras, aplicada a lei cúbica de Snow, que basicamente a gente pega aí abertura, espaçamento e número de fraturas e as famílias,
e foi calculado o K, condutividade hidráulica para as fraturas subhorizontais, as fraturas oblíquas, tanto de baixo quanto alto ângulo, que a gente já viu lá, e as fraturas verticais, obtendo um K modal aí de 10 a menos 3, e para verticais e horizontais, 10 a menos 4 aí para as fraturas oblíquas. O fluxo dos compartimentos, os valores modais de condutividade hidráulicas aí, varia aí de 10 a menos 7 para o compartimento inferior e 10 a menos 3 para o compartimento superior. Os valores de transmissividade hidráulica ficam na casa de 10 a menos 5, com o coeficiente de 10 a menos 4, de armazenamento de 10 a menos 4. Valores coerentes aí, de condutividade hidráulica com pessoa, ele achou valores aí de 10 a menos 6, usando a mesma metodologia para a porção inferior do sistema aquífero. Teodoro, por método de traçador em 2019, achou valores aparentes de 10 a menos 2, enquanto foi encontrado pelo método de fratura 10 a menos 3, e valores de transmissividade por Galvão ficou de 10 a menos 3 a 10 a menos 2, um pouco distante do nosso 10 a menos 5 aqui, mas se a gente chegar no 10 a menos 4, a gente aproxima um pouco dos valores deles. Aqui a gente tem a distribuição dessas fraturas, né, tanto subverticais, que correspondeu a 47,7% aí, e está em torno de 10 a menos 3, as fraturas oblíquas, esse Ranger aqui é 40,3%, está em 10 a menos 4, e as fraturas subhorizontais aí, indo aí no sentido do Rio das Velhas aí, concordante com os condutos, 53% dos dados em 10 a menos 3. Tá, como foi falado aí, Teodoro, em 2019, fez esse trabalho com lançamentos de traçadores corantes, fez 10 ensaios na área aí, encontrando o quê? Valores de 10 a menos 2, bem coerente com os valores de 10 a menos 3 aí, realizados pelos métodos de contagem de fraturas na região aí. Bem condizente com os sentidos de fluxo dos condutos, que é basicamente de leste a oeste. Nesse trabalho foi realizado 10 ensaios, com todos esses pontos monitorados aí, mais de 50 pontos de monitoramento, tanto aí a ejeção de corantes aí de rodamina quanto de fluoresceína. Tá, sentido de fluxo. De maneira geral, a gente vê aí que os fluxos são conduzidos aí, por fraturas subhorizontais. Os condutos, eles são formados aí a partir da interceptação desses planos subhorizontais com... desculpa os cachorros nos fundos aí, né? Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Os planos subhorizontais com planos oblíquos. Aqui a gente tem um mapa dos pontos de cargas hidráulicas da área. Aqui a gente vê a interpolação desses pontos de carga hidráulica aqui, como que se distribui, tal como a geologia. A gente vê que o gradiente hidráulico ele sai do oeste para leste, rumo ao seu fluxo de base, que é o Rio das Velhas, que contempla aí em torno de 80% de toda essa água aí, quando a gente avalia as entradas de água. Então, o fluxo geral do aquífero é de oeste para leste, conduzido principalmente pelas fraturas abertas subhorizontais. Na porção mais stratificada, os dutos são de direção leste-oeste, como avaliado lá pelos métodos de traçadores pela Teodoro, e validado também pelos métodos de fratura, com caimento suave para leste. Quando a gente fala a compartimentação do karst, a gente vê os intervalos de entrada d'água. A gente vê que isso aqui é uma entrada de cota, né? Essas entradas d'água abaixo da cota 534 representam em menos de 1%. Então, a gente vê aí que as cotas, as entradas d'água, elas estão presentes aí a partir da cota aí, consideravelmente aí, a partir da cota aí 638 aí, até em torno aí da cota 716. A gente consegue o quê? Pegar o quê? Uma massa maior, um desenvolvimento maior de karst nesse intervalo aqui. Então, foi definido regiões mais produtivas entre as 612, saindo desse intervalo, até a 742. Pegando 84% de todas as entradas d'água. Então, a gente definiu um compartimento mais castificado de 130 metros.
essa região aí de nascentes mais caudalosas, aqui é um gráfico das nascentes, aqui é o que? A cota da nascente pela vazão da nascente, a gente vê aí que existe nascentes aí com mais de 2.000 metros cúbicos por hora. As nascentes mais caudalosas também, elas se encontram aí entre a cota 638 e 690, e regiões de nascente de baixa vazão entre 690 e 716. Então, com a relação desses dados aí, pegamos essas regiões produtivas e essas análises para fazer essa compartimentação do aquífero. Como que isso foi feito? Vamos lá. O compartimento kárstico no intervalo contido entre 638 e 716, então a gente utilizou essas nascentes com alta produtividade para definir esse compartimento. Apesar de a gente ter entradas d'água nessa região, a gente não consegue garantir que elas conduzem água. A gente tem o quê? Um ponto mostrando que ali tem uma entrada d'água. Como o corte das nascentes de alta produtividade ficou na 690, preferiu-se dessa forma, então, a gente delimitar como a base da cota anterior. Então, a gente conteve aí o compartimento kárstico entre 638 e 716, corroborando pela presença de nascentes caudalosas, tal como mais de 54% de todas as entradas d'água dos poços analisados. E pela capacidade específica da mediana de poços de 30 poços, tem uma produtividade de 5,9 metros cúbicos por hora. Então, é uma região extremamente produtiva, com espessura média de 78 metros, profundidade mediana de entrada d'água em torno de 66 metros e condutividade hidráulica de em torno de 10 a menos 3 metros por segundo. Quando a gente compara com o karst inferior, que são cotas inferiores a 638, atestados pelos valores bem menores de capacidade específica, nos outros 30 poços, a gente vê valores aí em torno de 2,3 metros cúbicos por hora metros, com espessura de 122 metros. De profundidade, medianas de entrada d'água abaixo de 90 metros e condutividade hidráulica de 10 a menos 7. Então, aqui a gente consegue ver claramente dois compartimentos. Aí, o que tem para cima? Para cima ainda está em estudo, ver como se a parte de cima ela se encontra uma saturação sazonal ou se ainda existe uma parte saturada que a gente pode refazer um outro compartimento. Então, essa aqui foi a primeira divisão, assim como todos os estudos, ele está aí para ter novas modificações, né? Compartimentos aquíferos, com isso a gente dividiu os dois compartimentos aquíferos, tanto ele na horizontal, então essas partes aqui mais escuras apresentam uma produtividade maior, então a gente tem um aquífero mais produtivo nessas regiões mais escuras e menos produtivo nessas regiões mais claras. Quanto verticalmente, aqui a gente tem aí os dois membros sendo representados, só que a gente já tem a divisão aí do nível do aquífero kárstico, do nível do aquífero fissural. Bem, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Os trabalhos ainda continuam em andamento. Quem quiser conhecer um pouco mais, fica à vontade para me procurar. A gente ainda está trabalhando ainda um pouco nas condições de contorno, avaliar os fluxos que ultrapassam o Rio das Velhas, unidades aquíferas, avaliar o comportamento horizontal do aquífero kárstico fissural, entradas e saídas de água, determinar a recarga do aquífero por zonas especiais, parâmetros hidrodinâmicos, aprofundar em dados químicos isotópicos, análise geofísica das lagoas da região. Bem, era só tudo isso. Fica à disposição, espero que vocês tenham gostado aí. Quem quiser saber um pouco mais de hidrogeologia do karst ou da região, fica à vontade para me procurar. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu encerrar aqui essa apresentação aqui para a gente parar a gravação. Então tá, povo, que tenha aproveitado bastante, até mais.